Milionária ou não. Na verdade, aquele que se encontra em um estágio mais atrasado é o que precisa mais de auxílio, e muitas vezes, apesar de sua grossa carapaça de incredulidade, ele se encontra apenas na espera da mão amiga que o levantará do pântano das indecisões e o levará para os prados da certeza e da fé. Os verdadeiros espíritos não escolhem para quem praticar a caridade. Aqueles que se utilizam das ferramentas de comunicações com os espíritos devem sempre vestir a roupa da humildade e servidão, e nunca dispensar em comunicações vindas de espíritos que sofrem. Agir desta forma seria como pensar que todos os espíritos existem apenas para o único propósito de transmitir mensagens que proporcionem àqueles espíritas os conhecimentos que os ajudarão no seu caminho evolucionário. Além do mais, agindo assim, estes espíritas mostram que estão apenas preocupados com o mecanismo da comunicação com o outro lado, e que não absorveram absolutamente nada do que lhes foi passado pelos espíritos superiores, que se utilizam de todas as oportunidades, no trabalho de doutrinamento em prol da caridade e do amor ao próximo. Afugentar espíritos sofredores é agir contra a caridade pregada pelos espíritos superiores. Mantenham em mente que, vós, assim como eles que sofrem, no passado, ou por vezes até mesmo no presente, também já gritaste de dor em busca de auxílio, e que alguém, por caridade, ouviu e atendeu teu chamado. Não fazer em seu tempo, o mesmo que foi feito um dia por ti, é o mesmo que rasgar as páginas sagradas que contêm a palavra que Jesus nos deixou. A ti, leia essas linhas, e não procures ver no teu vizinho essas atitudes contra a caridade. Pergunta-te, a ti mesmo, se essas frases não te estão endereçadas. No outro lado do espectro, muitas vezes nos sentimos bem na presença de pessoas que nunca vimos nesta vida, a ponto de formarmos elos de amizade em curtíssimo tempo, assim como o caso do mal-estar físico explicado anteriormente, por situações kármicas ou de diferença de nível de evolução. O bem-estar físico possui as mesmas raízes. Pode esse indivíduo ter participado diretamente do nosso ninho familiar ou ciclo de amizade em uma vida passada. Os olhos do espírito reconhecem esse amigo a quem queremos bem de forma recíproca, e que nos faz sentir felizes por encontrá-lo, pois parecia perdido no espaço-tempo. Esse sentimento é comparável à alegria que sentimos quando vemos mais uma vez um amigo que esteve ausente há muitos anos. No campo mais fisiológico, da mesma forma que energias externas ao espírito que são conflitantes geram mal-estar no corpo físico, as que são simpáticas geram de forma dual o bem-estar no corpo. Estar na presença de amigos é como mergulhar em lago de água fresca em dia de verão, é como a brisa do oceano que contrasta com o calor do sol, é a sombra e água fresca após um dia de labor intenso. 10. O que acontece com o recém-nascido que morre logo após algumas horas de vida? Uns diriam que essa criança iria para o céu desfrutar de felicidade eterna uma vez que ela não cometeu nenhuma má ação durante sua curta vida. O que se poderia dizer então de um indivíduo que fez o bem durante todas as suas várias décadas de vida? Essas duas pessoas obtêm a mesma recompensa. Isso não seria injusto com a pessoa que praticou o bem durante vários anos, enquanto que o recém-nascido não precisou fazer absolutamente nada para a obtenção da mesma recompensa. Se assim o fosse, poderíamos detectar injustiça no mesmo destino alcançado por sacrifícios totalmente diferentes. A reencarnação responde mais a essa questão. Avaliemos algumas possibilidades para o fato acima. Em uma primeira, o recém-nascido que morre após algumas horas de vida, pode ser um espírito que, por algum motivo determinado, não completou todo o seu tempo de encarnação na sua vida anterior. Ficou-lhe faltando algumas horas, horas estas que estão sendo completadas nessa curta passagem. Este espírito se encontra, juntamente com a tarefa de complemento de sua própria experiência, servindo como objeto de prova para seus pais. Aquele que ainda não teve seu próprio rebento aqui nesta vida, provavelmente não poderia nem começar a empatizar com os pais que perderam filhos em tenra idade.
Fato esse que prova fé e resignação para esses espíritos, ao aceitarem ou não os desígnios atribuídos às suas existências. Uma outra possibilidade, e a de que este espírito precisa passar por essa curta existência também no sentido de prova para si próprio. Também seria uma grande experiência baseada em fé, o passar pelo período de gestação, e apenas usufruir do laboratório da Terra por algumas horas, e muitas vezes, em situação de sofrimento físico. Uma terceira possibilidade ainda seria esse espírito ter vindo em missão, para que os espíritos de seus pais passassem por essa experiência. Este espírito não necessitaria completar nenhum período de encarnação, anteriormente incompleta, mas por pura caridade, voluntariou-se a passar por todas as dores da situação em questão, para proporcionar auxílio evolucionário aos espíritos dos pais desta criança. Com relação à justiça divina na aceitação ou não desse espírito no reino do Pai, como já vimos, uma única vida encarnada, por mais longa que possa ter sido, não é suficiente para atingir o objetivo completo de purificação do espírito, que vale a entrada na morada de Deus. Como vimos anteriormente, o caminho evolucionário se dá em etapas múltiplas, e em vários mundos. Se uma vida de quase um século já nos foi apresentada como equivalente a apenas alguns microsegundos no escopo geral da existência, o que dizer de apenas algumas horas aqui nesse mundo? 11. Porque algumas pessoas morrem como recém-nascidos e outras têm a oportunidade de viver mais de 100 anos. Onde estaria a justiça do Todo-Poderoso? A resposta para essa pergunta é quase que uma extensão da resposta à pergunta anterior. Se não considerássemos a reencarnação como parte da natureza, a justiça de Deus teria realmente algumas falhas e algumas outras questões não teriam respostas. O motivo pelo qual recém-nascidos morrem foi também explicado na resposta anterior. 12. Seria realmente uma característica de Deus, na sua bondade infinita, condenar uma alma a fogo eterno do inferno após alguns míseros anos de existência na abstinência da prática do bem? Isso não seria o mesmo que um pai bondoso condenar uma criança à morte após sua primeira conduta indevida? Será que não merecemos uma nova chance para nos redimirmos do mal que praticamos? Sem dúvida sim o seria. Como vimos no capítulo dedicado ao inferno, purgatório e paraíso. O inferno é uma situação mental em que nos encontramos quando ainda somos motivados por sentimentos de ordem moral inferior. Como tal, a modificação desta situação mental apresenta veículo de transferência para fora do chamado inferno. Consequentemente, a eternidade dos sofrimentos do inferno nada mais é que figura alegórica, apresentada pelas religiões dos homens, na vã tentativa de produzir respostas para algumas dessas perguntas de ordem filosófica, sem a confirmação do conceito de reencarnação. A reencarnação é a nova chance que nosso Pai de misericórdia e bondade nos apresenta para que, através de nossos próprios passos, consigamos os nossos objetivos evolucionários. Passos esses que devem ser sempre baseados no esforço e mérito próprios, o que sublinha ainda outra incongruência da religião dos homens, a da absolvição dos pecados através de simples confissão. Mais uma vez, chamamos a atenção do leitor para o fato de que a reencarnação aparece como explicação para todas as perguntas propostas por esse capítulo. De novo, apelando-se para o terreno da lógica, faria realmente sentido um conceito inexistente, como nos querem fazer entender os chefes das religiões dos homens, servir como parte da resposta para todas essas perguntas, que questionam a validade dos dogmas, que sempre fomos forçados a engolir, e que são ofensas à nossa inteligência. Ou será que essa, como tantas outras inconsistências, não fazem parte do movimento de manipulação de massa aplicado pela instituição política Igreja, fantasiada de religião? 13. Algumas crenças pregam que todos precisam de algum tipo de batismo ou ritual religioso específico para que possam ser aceitos na morada de nosso Pai após a morte. Isso significa então que todos os povos que não têm acesso à religião dos homens,
como os indígenas, por exemplo, já nasceram condenados a uma eternidade de tormentos. Se esse é realmente o caso, seria Deus realmente justo então ao designar que uma determinada alma nasce em meio aos povos indígenas? Se o batismo fosse realmente condição para que a alma subisse aos céus, Deus realmente estaria condenando os selvagens à condenação do inferno. Justamente os selvagens, que por serem ainda criaturas muito simples, geralmente, não carregam a malícia e o cinismo do homem civilizado, características essas que somadas ao orgulho e egoísmo, corroem a humanidade como um todo. Ou seja, nesse cenário, Deus estaria condenando à danação uma alma que foi colocada por Ele próprio em ambiente que não lhe propiciaria condições de salvação. Isto nos parece obra do mesmo Deus infalível, Criador do céu e da terra. O batismo nada mais é que uma invenção, puramente simbólica, criada pela religião dos homens, como mais uma forma de marcar os bois que lhe pertencem, e de exigir que essa marca seja mostrada como aceitação do indivíduo, no que eles chamam casa de Jesus. Agora a pergunta: Jesus pediu que os que assistiam às suas pregações por toda a Galileia carregassem algum símbolo de adesão a qualquer causa que fosse? Ou ele simplesmente pediu para que ouvissem aqueles que tinham ouvidos para ouvir e vissem aqueles que tinham olhos de ver? Não foi a única condição que ele nos impôs para a entrada no reino do Pai, a de que amássemos ao Senhor Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos? Foi a palavra diretamente vinda de Jesus, ou as que partiram de traduções executadas por homens, que nos disseram que devemos ser batizados, ou que devemos pagar dízimos, ou ainda, que devemos construir templos e criar igrejas. Mas ainda, onde está escrito que os homossexuais e os indígenas estão condenados ao inferno, uma vez que, ao mesmo tempo, ele nos disse que todos somos iguais aos olhos do Pai? Onde está escrito que o divórcio não é aceito por Deus, uma vez que ele também nos disse que o amor, e só o amor, constrói? Nestas condições, faria sentido que crianças fossem criadas em lares nos quais já não são mais envolvidos pelo amor de seus progenitores como seus pilares fundamentais? A verdadeira igreja interior que carregamos em nossos corações, baseada na fé incondicional no Altíssimo. Realmente, todo o trabalho é melhor executado quando vários indivíduos estão engajados na mesma causa, o que nos sugere a criação de instituições que facilitem essa integração. Mas, ao mesmo tempo, não devemos nunca abdicar de nossas individualidades em prol da fé nos dirigentes dessas instituições. A nossa inteligência deve ser o nosso pilar de sustentação durante nossas vidas, e como tal, tudo o que nos é dito deve ser passado através do prisma da lógica e da nossa razão, inclusive as páginas dessa humilde obra. 14. O que falar dos grandes desastres da natureza onde milhares de pessoas morrem, dentre elas crianças e pessoas que nunca fizeram mal? Porque Deus que tudo pode e tudo vê permite que catástrofes mortais tomem efeito. Estes desastres também fazem parte da obra de Deus. Como vimos anteriormente, cada espírito possui uma carta de vida, na qual determinado conjunto de experiências vai ser inserido no contexto da vida encarnada desse espírito. Nada impede que alguns espíritos, que contêm em suas encarnações, eventos, como por exemplo, o de uma catástrofe, por alguma necessidade de experiência específica, sejam feitos personagens de uma mesma catástrofe. Dentro desta, o destino final de cada um desses espíritos dependerá diretamente do que está determinado em suas correspondentes cartas de vida. Alguns podem perecer no evento, outros podem perder membros de seus corpos, outros ainda podem perder a visão. Uma catástrofe, neste contexto, nada mais é que uma causa, que criará um efeito desejado individual, para que cada um dos espíritos envolvidos no evento possa seguir o seu caminho, como planejado por sua carta de vida. 15. Faz algum sentido Deus criar a natureza terrestre, que é um exemplo de perfeição e de aproveitamento máximo dos recursos,
onde tudo tem seu espaço e propósito, e ao mesmo tempo criar milhares de outros astros, planetas e galáxias sem nenhuma finalidade aparente. Como foi apresentado anteriormente, o caminho evolucionário é dividido em hierarquia complexa, formada por vários níveis dentro do escopo do globo terrestre, e expandido também a outros mundos, de forma que os mundos assim também se organizem. Cada mundo carrega requisitos mínimos para transferência de espíritos para seu domínio, e para transferência de espíritos para o próximo mundo na escala evolutiva. Dentro dessa ideia, é natural pensarmos que cada um dos planetas e astros desempenha uma função específica na obra de criação do Pai. Esse conceito seria mais alinhado com o fato de que, desta forma, não existiriam astros inertes, e sem papel específico no conjunto perfeitamente harmonizado que é o universo, o que também se alinha com a certeza de que tudo que foi criado pelo Pai tem papel específico e importante a realizar. O porquê de a ciência dos homens ainda não ter conseguido registrar vida inteligente em outros astros, vem do fato de que, como vimos anteriormente, não necessariamente o corpo físico dos espíritos que estão encarnados nos outros mundos possuem a mesma estrutura de matéria que forma o nosso corpo físico para a vida aqui na Terra. Quando a ciência, de forma tão categórica, coloca que um determinado planeta não apresenta condições ambientais para a existência de vida, isso nada mais é que escopo restrito à vida como conhecemos no nosso ambiente terrestre, e que, como vimos, não necessariamente, é o mesmo que precisam outros espíritos, em níveis de evolução diferentes, que os dos habitantes do globo terrestre. 16. A ciência moderna atribui os sonhos a manifestações do subconsciente quando dormimos. O que dizer de pessoas que sonham com eventos que ocorrerão no futuro? Como poderia o subconsciente antever eventos futuros uma vez que a viagem no tempo não faz parte da realidade científica? O que seriam então os sonhos repetitivos, que muitos têm, de que estão caindo? O sono é descanso sagrado para o cansaço do corpo físico. O espírito que se encontra preso ao corpo quando no estado encarnado, por sua vez, não necessita de descanso, pois sua constituição molecular é diferente e menos densa da que forma o corpo físico. É portanto, regida por leis físicas, que por mais que não tenham sido capturadas pela ciência humana, é também parte da natureza. O espírito não necessita de descanso como o corpo, ele se encontra em forma semi-liberta durante o sono corpóreo, estando preso a este por tênue linha energética, conhecida como cordão prateado. O espírito liberto durante o sono, volta às suas atividades normais, que são correspondentes ao seu nível de evolução, e volta a ter com os seus entes semelhantes que se encontram em estado desencarnado. Portanto, o espírito livre pelo sono do corpo, pode então, conferenciar com outros, da mesma forma que uma simples conversação entre dois ou mais encarnados localizados em mesmo ambiente físico. Durante essas conferências, muitas vezes, os espíritos desencarnados lhe passam informações que são relevantes às suas experiências enquanto encarnados, permitindo-lhes orientações, de forma que essas experiências surtam o efeito desejado como aquele expressado na sua carta de vida. O sonho pode ter duas origens. A primeira, que vem do subconsciente cerebral, nutrido basicamente por imaginação ou mesmo por assuntos que fazem parte de preocupações diárias. A segunda origem, provém da interpretação que nosso cérebro dá para aquilo que o nosso espírito passa durante o período do sono. Como nosso cérebro apenas conhece a nossa realidade encarnada, a quase totalidade dos sonhos é um compêndio de imagens interpretadas por ele, que é o melhor esforço de nosso cérebro por entender o conjunto de informações que a mente do espírito absorve durante o período de sonho. Por esse motivo, a interpretação dos sonhos é melhor realizada pela própria pessoa que sonhou, pois para ela, a codificação dos símbolos é particular, e cada símbolo significa uma coisa determinada, que faz sentido para ela apenas. Com essa informação em mente, os sonhos premonitórios,
nada mais são que informações sobre eventos futuros que são recebidas de espíritos que nos são afins, durante nosso período de desprendimento permitido pelo sonho. Com relação ao sonho de que estamos caindo, este possui interpretação única. Como foi dito, o espírito se desprende parcialmente do corpo quando no sono. Retorna ao corpo no momento de despertar, ou volta para ambiente próximo ao corpo quando sua tarefa de espírito para a noite está completa. Quando algum evento se dá, junto ao corpo físico, que abruptamente causa o seu despertar, e como o corpo físico só faz sentido animado pelo seu espírito, esse evento abrupto faz com que o espírito, ao perceber que seu corpo está prestes a ser despertado, volte a este com velocidade superacelerada, de forma que se junte a ele antes que o corpo desperte por completo. Este processo de retorno acelerado gera a sensação de que estamos caindo, sonho este que termina invariavelmente no momento exato em que atingiríamos o solo. Este fato explica também a sensação que às vezes temos, por alguns segundos, de não sabermos muito bem onde estamos quando acordamos de sono muito profundo, mesmo estando em nossos próprios leitos. Quando ocorre uma reaproximação do espírito de forma desordenada e rápida, no momento do despertar, sentimento momentâneo de confusão mental se dá, até que possamos nos realinhar totalmente com o nosso corpo. 17. O que dizer dos fenômenos psíquicos sérios? São eles frutos de charlatanismo humano? Se não são, quais suas origens? Mais uma vez chamamos a atenção do leitor para a constante utilização de sua inteligência lógica para identificação de fenômenos psíquicos sérios. Como sempre, devemos reconhecer a qualidade da árvore pelo fruto gerado. A diversidade de níveis de evolução na Terra permite que alguns espíritos encarnados forjem fenômenos psíquicos, para que realizem algum tipo de ganho pessoal. Esses se utilizam da fé no chamado sobrenatural, intrínseca dos seres humanos, talvez oriunda da certeza que todos os homens têm, de que existe a continuação da vida após a morte do corpo físico. Os fenômenos psíquicos que geram bons frutos são sérios, e apenas chamados de sobrenaturais devido à ignorância do estado atual da ciência dos homens com relação a esse tópico. Tudo que faz parte da natureza, seja ela visível aos nossos olhos carnais, ou não, é natural, e comandado pelas leis físicas do universo. A ciência da humanidade conseguirá progredir a passos largos uma vez que aceite que, não porque nossos olhos não veem determinado efeito, este não existe como parte da natureza. Os campos gravitacionais e eletromagnéticos não podem ser vistos por nossos olhos, mas nem por isso são sobrenaturais. A origem desses fenômenos reside no fato de que os espíritos encarnados que andam sobre o solo da Terra são apenas parcela de todos os espíritos que habitam o globo terrestre, como foi visto durante todo o desenrolar desta obra. Como tal, recebem a todo momento inspirações daqueles que não podem ver, e são influenciados diretamente por eles. Os fenômenos que não são provenientes de prestidigitação, nada mais são que os resultados visíveis desta interação, tão natural quanto as ondas que se formam na superfície do lago calmo quando uma pedra é atirada por um menino. Essas ondas são formadas respeitando-se leis físicas e um conjunto de equações matemáticas que representam o seu movimento. De forma idêntica, os fenômenos chamados sobrenaturais também são governados por um conjunto específico de leis físicas, e equacionados por relações matemáticas, que apenas ainda não foram colocadas à disposição da ciência humana, mas que em tempo assim o serão. Apêndice-A. O que é uma obra ditada? O leitor provavelmente percebeu, na capa deste livro, que esta foi uma obra ditada por dois espíritos, o de Camille Flammarion e do Padre José de Anchieta. Como parte do público que tomará conhecimento deste livro está ainda iniciando seus estudos na área do espiritismo, esse apêndice se dedica à explicação do que consiste uma obra ditada. Como foi colocado pelo material principal do livro,
O Espiritismo parte de algumas premissas básicas, sendo uma delas, a da imortalidade do espírito humano. Como tal, este espírito, quando não está em estado encarnado para execução de experiências, que em tempo contribuirão para sua evolução, encontra-se no chamado estado errante. Como foi também apresentado, os espíritos errantes formam comunidades, através de seus agrupamentos naturais, resultantes de seus níveis de evolução. Ou seja, espíritos em mesmo nível de evolução, tendem a se agrupar, e a viver na faixa vibratória correspondente à sua energia de assinatura. A energia de assinatura é, como foi visto, a exteriorização do nível de evolução de cada espírito. O globo terrestre apresenta diversas faixas vibratórias, que são, de forma ultra simplificada, a moradia temporária dos espíritos em seus diversos níveis de evolução. O ambiente em que vivemos é, portanto, também uma dessas faixas vibratórias, a faixa que hospeda a matéria em sua forma mais densa, que constitui o nosso corpo físico, e que apresenta determinado conjunto de leis físicas que controlam a matéria neste estado. Partindo-se desses conceitos, o que podemos concluir aqui, além dos espíritos em estado encarnado, que percebemos através de nossos sentidos do corpo físico, existem ainda, no meio de nós, em diferentes faixas vibratórias, os espíritos em estado errante. Estes possuem, como foi explicado, interesses e motivações espelhadas no seu estado evolutivo presente. Aos espíritos de ordem superior, apenas trabalhos focalizados no progresso individual e coletivo dos homens que vivem aqui encarnados, interessa. Estes estão sempre engajados em missões de doutrinamento e amor, visando o progresso daqueles que estão ainda iniciando sua caminhada evolutiva. Como a Terra, conforme foi dito, em mundo de provas e expiações, a grande maioria dos espíritos encarnados são de ordem ainda inferior. O que pode ser percebido pela constante luta entre povos, utilizando-se do escudo da religião como pretexto e justificativa de suas ações barbárias. Outro exemplo do nível inferior de evolução que rege a grande maioria dos encarnados, se dá pelo fato de existirem milhares de pessoas que vivem em condições subhumanas de miséria, enquanto, ao mesmo tempo, existem alguns poucos bilionários, onde seus objetivos parecem ser apenas uma competição ridícula pelo posto de homem mais abastado do mundo. Mesmo quando esses homens formam as chamadas instituições de caridade, e doam, segundo eles, parte de sua fortuna, na verdade, esses atos são, na maioria das vezes, apenas gestos de egoísmo, de forma que seus nomes passem a ser identificados com o de uma pessoa caridosa, para os padrões da vida encarnada. Como o próprio Mestre Jesus nos disse, ensinemos o pobre a pescar ao invés de lhes darmos o peixe, pois, com isso, este pobre poderá, através de seus próprios esforços e méritos, alcançar, em tempo, também a riqueza. Como vimos no decorrer do livro, a nossa evolução também é fruto de nosso próprio esforço, esforço esse baseado na nossa reforma interior, que tem raízes no entendimento e diferenciação entre o caminho que nos levará à vitória, daquele que nos dirigirá em círculos infinitos de paralisia evolucionária. O ensino da pesca, nesse contexto, se dá através de ensinamentos de ordem superior, vindos desses espíritos protetores e guias, que desejam que nós também, em tempo, façamos parte, da mesma forma, desse movimento de caridade e amor ao próximo. A maneira destes espíritos passarem esses conhecimentos, de forma a atingirem o maior número de pessoas, e, ao mesmo tempo, também passarem suas ideias superiores às gerações vindouras, e através dos livros psicografados. Um livro psicografado é aquele que é transmitido de forma direta por espíritos e capturado em papel pelos chamados médiuns, ou pessoas que desenvolveram a sensibilidade que é natural e intrínseca a todos os espíritos encarnados, de receberem comunicações dos espíritos desencarnados. A psicografia existe em várias maneiras diferentes,
mas com resultado análogo, o recebimento e conseguinte divulgação das comunicações vindas dos espíritos. Texto completo sobre os vários tipos de psicografia pode ser encontrado em O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, que é uma das 5 obras básicas da doutrina espírita. É encorajada a leitura das técnicas de comunicação com os espíritos desencarnados, pois o conhecimento é o veículo para o portal da evolução. No entanto, tenhamos em mente que, como foi colocado nessa obra, devemos nos manter vigilantes para que o veículo de comunicação com nossos amigos do outro plano não se torne o único objetivo de estudo da doutrina. O objetivo maior deve sempre ser o da absorção do conteúdo das mensagens que nos são chegadas, através dessas comunicações. A tarefa do médium varia com relação ao seu papel no grupo de trabalho. Alguns servem apenas como veículo para a transmissão das mensagens, o que é definido no Livro dos Médiuns como psicografia mecânica. Nesse tipo de psicografia, o médium se encontra de forma inconsciente, e apenas empresta seu corpo para que o espírito, totalmente em controle de suas ações, desenvolva a escrita do material. O médium não possui conhecimento algum do que está sendo escrito pelo espírito. A psicografia ditada é aquela através da qual o médium se encontra totalmente consciente, durante todo o trabalho de escrita. As ideias lhe chegam diretamente à sua mente, provenientes de comunicação direta entre a mente do espírito desencarnado e a do espírito do médium encarnado. Algumas ideias do próprio médium são também colocadas no contexto da mensagem, claro, as que aprovadas pelo espírito que comanda os trabalhos de escrita. Na verdade, muitos espíritas proclamados ainda têm preconceito com relação às obras ditadas, pois não existe uma clara separação do conteúdo do texto que veio do espírito e do que veio do médium. Isso é, como colocamos como mensagem principal deste livro, dar mais importância à comunicação do que à mensagem. Estes se esquecem que espíritos evoluidíssimos, todos os dias, continuam encarnando no meio dos homens, vindo com missões de trabalho específicas para auxílio no progresso da humanidade. O que impediria que um desses espíritos evoluídos fosse um médium, que durante seu estado de concentração psicográfica, esteja ele próprio passando mensagens de cunho superior, de sua própria criação. Ao mesmo tempo, o Espiritismo nos diz que os espíritos desencarnados são, nada mais, que os mesmos indivíduos que estiveram um dia entre os encarnados. Os homens devem cessar com a santificação instantânea dos que morreram, como se o fato da morte em si fosse suficiente para que um espírito alcançasse o nirvana da evolução, de forma miraculosa. Devemos sempre manter a perspectiva de que todos somos espíritos, os encarnados e os desencarnados, e como tal, nossa individualidade é mantida independentemente de nosso estado material atual. Passemos a analisar o conteúdo da obra, e não o mecanismo pelo qual essa foi feita disponível. O médium que recebeu essas linhas colocou o pseudônimo em sua assinatura, pois entende que nomes não são importantes, mas sim a mensagem que foi gerada por esses nomes. Os próprios espíritos que são os verdadeiros autores espirituais apenas revelaram uma de suas identidades, pois entendem que os homens, em seu estado de evolução atual, valorizam sobremaneira o quem, e não o que. Apêndice B. Esta obra foi ditada por 2 autores espirituais, Camille Flammarion e Padre José de Anchieta. Como tal, pensamos que facilitará ao leitor a colocação de um contexto no material apresentado por este livro, se ele tiver conhecimento de quem foram estes 2 espíritos quando encarnados, seus interesses, motivações e obras. Camille Flammarion. Camille Flammarion nasceu em Montigny-le-Roi, França, em 26 de fevereiro de 1842, e morreu em Juvisy-sur-Orge, França, em 3 de junho de 1925, foi um astrônomo francês. Foi educado em Langres e trabalhou no Observatório de Paris sob orientação de Le Verrier de 1862 a 1866.
A partir dessa época, Flammarion começou a escrever livros populares de astronomia que foram traduzidos para diversas línguas. Uma de suas obras mais conhecidas é Astronomia Popular, de 1880. Editou uma série de revistas científicas e astronômicas. No fim de sua vida escreveu sobre pesquisas de física. Em 1883, Flammarion fundou o Observatório de Juvisy-sur-Orge, dirigindo pelo resto de sua vida, incentivando o trabalho de observadores amadores. Em 1887 fundou a Sociedade Astronômica da França. Seus trabalhos para a popularização da astronomia fizeram com que fosse agraciado, em 1922, com um prêmio da Legião de Honra de França. Tornando-se espírita convicto, foi amigo pessoal e dedicado de Allan Kardec, tendo sido escolhido para proferir o discurso à beira do túmulo do codificador do Espiritismo, no qual o denominou de o bom senso encarnado. A íntegra desse discurso consta do início de obras póstumas, em edição da Federação Espírita Brasileira. Suas obras, a partir de então, revelam a sua visão espírita sobre questões fundamentais para a humanidade, como se poderá constatar pelos títulos de algumas que constam listadas na bibliografia. Em algumas delas, como Narrações do Infinito, poderá ser verificada, ainda, a atuação de Camille Flammarion como médium. O capítulo 6 de A Gênese, uma das obras básicas do Espiritismo, intitulado Uranografia Geral, o Espaço e o Tempo, e a transcrição de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos, assinadas por Galileu, espírito, e tendo o médium sido registrado como CF, as iniciais de Camille Flammarion. Existe inclusive uma corrente dentro do Espiritismo que acredita que Flammarion foi reencarnação de Galileu, e que esse registro tenha como autor o próprio espírito de Flammarion. Flammarion, como amigo pessoal de Kardec, e motivado por interesse científico, como uma das grandes mentes pensantes da humanidade, seguiu de perto os estudos deste, sendo inclusive membro ativo de seu grupo de pesquisas. Como sua própria esposa colocou, Flammarion morreu sem chegar à conclusão definitiva se a origem das comunicações recebidas pelo grupo de Kardec eram realmente provindas de entidades independentes ou dos subconscientes dos médiuns responsáveis pelas comunicações. Flammarion, após seu desencarne, tornou-se membro ativo da comunidade espírita, e continua trabalhando para a divulgação do espiritismo como ciência. O cunho científico desta obra pode ser atribuído a este autor. Mensagem de Flammarion. Espiritismo é ciência, disse antes e assim continua dizendo. Foi-se a hora dos dogmas e do medo de um Deus vingativo e injusto, que agora se transforma, através das palavras de nosso Mestre Jesus, em Deus misericordioso, de bondade e justiça infinitas. A ciência é a base da fé, pois apresenta explicações irrefutáveis para os fenômenos que alguns insistem em classificar como sobrenaturais. Não esqueçamos que não necessariamente o que não vemos é sobrenatural. Não vemos o ar que respiramos, mas sabemos de sua existência e importância fundamental para nossas vidas. Não vemos os vetores do campo gravitacional da Terra, mas sabemos que a gravidade é a força responsável pela queda de objetos que são lançados ao ar. Tudo que controla mecanismos, visíveis ou não, é parte das leis da natureza, e como tal, naturais. Utilizemos da lógica científica, se ainda não nos encontramos em estágio de evolução onde temos a certeza do que existe sem o vermos, através da fé. Nossa inteligência é a propulsora da lógica científica. Não precisamos das cadeiras das universidades dos homens para nos tornarmos cientistas. O cientista é aquele que contesta e analisa. Aquele que se utiliza de resultados experimentais para chegar a conclusões e respostas a perguntas de ordem existenciais. O Espiritismo apresenta material disponível para que, aliado à nossa própria inteligência e senso crítico,
possamos chegar às nossas próprias conclusões, e assim construirmos nossa fé, utilizando os blocos do conhecimento humano como tijolos que constroem fortaleza intransponível ao redor de nossos corações, onde a chama do amor e caridade manter-se-ão acesas por toda a eternidade de nossos espíritos. Padre José de Anchieta. Nascido na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, era filho de João Lopes de Anchieta, um revolucionário que tomou parte na revolta dos comuneiros contra o imperador Carlos V na Espanha, e um grande devoto da Virgem Maria. Descendia da nobre família basca Anchieta. Tendo o padre Manuel de Nóbrega, provincial dos jesuítas no Brasil, solicitado mais braços para a atividade de evangelização do Brasil, mesmo os fracos de engenhos doentes do corpo, o provincial da ordem, Simão Rodrigues, indicou, entre outros, José de Anchieta. José de Anchieta cuidava não só de educar e catequizar os aborígenes como também de defendê-los dos abusos dos colonizadores portugueses que queriam, não raro, escravizá-los e tomar suas mulheres e filhos. Esteve em Itanhaém e Peruíbe, litoral sul de São Paulo, na quaresma que antecedeu sua ida à aldeia de Iperoig, juntamente com o padre Nóbrega em missão de preparo para o armistício com os índios tupinambás de Ubatuba, Iperoig. Nesse período, intermediou as negociações entre os portugueses e os indígenas reunidos na Confederação dos Tamoios, oferecendo-se Anchieta como refém dos Tamoios em Iperoig, enquanto o padre Manuel da Nóbrega retornou a São Vicente juntamente com Cunhambebe, filho, para ultimar as negociações de paz entre os indígenas e os portugueses. Durante este tempo em que passou prisioneiro entre os índios, compôs o poema Virgem. Segundo uma tradição, teria escrito nas areias da praia e memorizado o poema. Mais tarde em São Vicente, transpôs para o papel. De acordo com a sua biografia, foi também durante o cativeiro que Anchieta teria em tese levitado entre os índios, os quais, tomados de grande pavor, pensavam tratar-se de um feiticeiro. Segundo a Brasiliana da Biblioteca Nacional 2001, o apóstolo do Brasil, fundador de cidades e missionário incomparável, foi gramático, poeta, teatrólogo e historiador. O apostolado não impediu Anchieta de cultivar as letras, compondo seus textos em 4 línguas, português, castelhano, latim e tupi, tanto em prosa como em verso. 2 de suas principais obras foram publicadas durante a sua vida. O primeiro, de Justice Mendy de Sá, Os Feitos de Mendy Sá, impresso em Coimbra em 1563, retrata a luta dos portugueses, chefiados pelo governador-geral Mendy Sá, para expulsar os franceses da Baía da Guanabara, onde Nicolas Durand de Villegagnon fundara a França Antártica. Esta epopeia renascentista, escrita em latim e anterior edição de Os Lusíadas, de Luís de Camões, é o primeiro poema épico da América, tornando-se assim o primeiro poema brasileiro impresso e, ao mesmo tempo, a primeira obra de Anchieta publicada. O seu segundo texto impresso foi a Arte de Gramática da Língua mais usada na costa do Brasil, Primeira Gramática Brasileira, contendo os fundamentos da língua tupi, aparecida em Coimbra, 1595. É o livro iniciador dos estudos linguísticos na América Portuguesa e a primeira gramática de uma língua indígena. O movimento de catequese influenciou seu teatro e sua poesia, resultando na melhor produção literária do quinhentismo brasileiro. Entre suas contribuições culturais, podemos citar as poesias em verso medieval, sobretudo o poema de Beata Virgine Dei Matri Maria, melhor conhecido como Poema Virgem, com 4.172 versos, os autos que misturavam características religiosas e indígenas e a primeira gramática do Tupi-Guarani, a cartilha dos nativos. Anchieta era conhecido, em sua época, como Abarebebe que, na língua tupi, significa Padre Santo Voador. A sua disposição para caminhar o levava a percorrer, 2 vezes por mês, a trilha litorânea entre Heritiba,
e a Ilha de Vitória, com pequenas paradas para pregação e repouso nas localidades de Guarapari, Setiba, Ponta da Fruta e Barra do Jucu. Em sua biografia, onde se nota o interesse doutrinário através da catequese dos índios brasileiros, torna-se clara a sua contribuição na parte filosófica e religiosa desta obra. Como é de domínio público, sabe-se que Manuel da Nóbrega, amigo pessoal do padre José de Anchieta, foi uma das encarnações de Emmanuel, espírito que foi mentor espiritual de Chico Xavier em mais de 400 obras psicografadas pelo médium. Chico Xavier foi conhecido como incansável divulgador da doutrina espírita, sempre guiado por Emmanuel. O caráter de popularização da ciência adotado por Flammarion, somado ao interesse doutrinário do padre José de Anchieta, fazem com que o trabalho em conjunto dos dois produza uma obra com fins doutrinários e científicos, que utilizando uma linguagem popular possa atingir grande massa de indivíduos através da popularização do espiritismo. Mensagem do padre José de Anchieta. Filhos, acendamos de vez a chama de nossa fé. Chegada a hora de nos purificarmos e caminharmos em direção àquele que nos deu tudo, a nossa vida, e a chama interior da bondade. Creamos naquele que nos disse que enviaria o Espírito de verdade, e que este estaria para sempre junto de nossos corações. O conhecimento das coisas do Espírito nos foi revelado para que possamos alinhar nossos questionamentos com o que existe de verdadeiro. O Mestre que foi todo amor pelos curtos anos que andou por essa terra nos deixou a palavra, que contém tudo o que precisamos para nos elevarmos. Não permitam que interpretações mundanas daquilo que foi o que de mais puro, que nos foi dado, entrem no caminho de sua fé. A fé, junto da humildade, permite que nos propulsemos ao infinito como foguete alimentado pelo combustível infindável do amor de nosso Pai. O amor do Pai está ao nosso redor, apenas esperando que tiremos os véus da carne da frente de nossos sentidos, para que possamos beber nessa fonte fecunda e infinita. Como a prece nos diz, ao bebermos dessa fonte, todas as chagas secarão e todas as dores se acalmarão. Vai ao auxílio de teu próximo, com a confiança daquele que carrega o estandarte do Mestre Jesus, e nenhuma barreira será intransponível. Ama, com o coração naquele que foi quem mais nos amou aqui. Resgata aquele em perigo e acalme o desesperado. O único orgulho em nosso espírito deve ser por pertencermos ao exército do Altíssimo, onde todos são iguais, e o objetivo é único, o de transformar todos os corações que palpitam, em uma só batida, onde se pode ouvir diretamente o som celestial da morada de nosso Pai. Fim.